Mudanças no departamento de futebol e análise do Grêmio diminuíram os poderes de Renato Portaluppi no clube. Eu te conto um pouco mais dessa história depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal para a gente falar um pouco sobre as mudanças do departamento de futebol e análise do Grêmio que geraram os frutos das contratações, principalmente de Monsalve, Aravena e Arezzo para o Grêmio. A gente traz isso e também alguns detalhes sobre como o Renato perdeu poder dentro do Grêmio em relação a essas mudanças que aconteceram. Mas antes, vamos falar de KTO.com, a minha casa de apostas, a tua casa de apostas. Te registra na KTO e garante 20% no teu primeiro depósito com o código PICÃO. Hoje tem Libertadores, o Grêmio já está eliminado, mas a competição segue. Tem Bolívar e Flamengo lá na altitude. Para o Bolívar classificar tá 4,33. Eu achei essa odd muito interessante. Fui lá e fiz minha fezinha em cima dela. Tu pode te divertir com os inúmeros esportes que tem dentro da KTO. Vai lá no site deles que tu vai com certeza achar alguma coisa para ti. Gente, vamos falar sobre essa situação, essas mudanças no departamento de futebol e análise do Grêmio, que surgiram na gestão Alberto Guerra, que prometeu profissionalizar esse departamento. Ele surge a partir da contratação do Luiz Wagner Vian e algumas mudanças que ele acabou implementando dentro, principalmente, do departamento de análise, tá? Era um departamento que antes ele agia passivamente, ou seja, o departamento de futebol via Antônio Brum, Luiz Wagner Vian, o próprio treinador chegava e falava assim, pô, pega lá pra mim informações do lateral esquerdo Eduardo Picão lá do Almeria. Aí eles iam lá e buscavam valor de mercado, buscavam algumas informações, vídeos, faziam uma análise mais tática, na verdade, desse jogador, com vídeos, que tipo de função ele podia fazer, entregavam isso para o treinador, para o departamento de futebol, que aí sim ia fazer aquela tomada de decisão para uma negociação ou não. Era mais uma parte tática e técnica do jogador que era buscado pelo departamento de futebol e pedia para o departamento de análise fazer ali uma varredura de vídeos e informações sobre o atleta. Isso acabou mudando a partir da contratação do Fernando Lázaro, que foi trazido pelo Luiz Wagner Vian para encabeçar a mudança desse departamento de análise e de futebol. Fazia ali uma ponte entre os dois departamentos. Então o Fernando Lázaro foi contratado para isso e junto a ele mais 2 profissionais. Então a primeira mudança é que o departamento de análise passou de 2 para 5 profissionais, com a chegada do Fernando Lázaro, que encabeça tudo isso também. E aí tem outras mudanças que começam a surgir a partir disso. O departamento começa a ser um departamento mais ativo, a pedido, claro, do Luiz Wagner Vian e também do Antônio Brum. O departamento começa a analisar carências do elenco e dar soluções também. Ou seja, tu vê lá, pô, o Grêmio tá precisando de um lateral esquerdo, tu busca no mercado inúmeros laterais esquerdos que possam se encaixar nas características utilizadas pelo teu treinador, que na oportunidade é o Renato Portaluppi. Então, começam a se buscar nomes a partir do departamento de futebol. Uma função também que foi adicionada dentro do departamento e que foi dada liberdade por eles era para ligar e conseguir contatos eles mesmos com empresários, com o próprio clube do jogador. Ou seja, eles querem contratar o lateral esquerdo Eduardo Picão da Almeria, eles não vão perguntar para o departamento de futebol. Não, eles têm a liberdade de eles mesmos ligar para o empresário e perguntar, pô, como é que tá o Eduardo Picão, qual a situação dele aí no clube, como que tá a cabeça dele, ele quer sair, gostaria de jogar no Grêmio. Esse primeiro contato hoje é feito pelo departamento de análise, para coletar o maior número de informações possível para trazer para o departamento de futebol. Então, além de buscar nomes que são indicados pelo departamento de futebol, o departamento de análise hoje pode trabalhar ativamente, indicar nomes. E isso tem acontecido com frequência. Junto, a gente viu aí os resultados de Monsalve, foi uma indicação do Fernando Lázaro, o próprio Aravena, o próprio Arezzo, são buscas do departamento de análise em conjunto com o departamento de futebol. Então são nomes que surgiram nesse conjunto, nomes que foram buscados no mercado e não indicações feitas de um treinador. E tá aí o ponto que a gente tem que trazer. O Renato acabou perdendo força nesse sentido. Hoje, o departamento de futebol, com a profissionalização feita com o departamento de análise, trabalha com nomes para o Grêmio. Essa foi a resposta, essa foi a informação que eu recebi de dentro do próprio Grêmio. Hoje se busca nomes para o Grêmio e não para o treinador. O treinador pode até falar, pô, eu quero um volante com essas características, mas ele não dá o nome. A partir das características, o departamento de análise já tem uma rede de busca e traz o volante
com um nome que é a melhor oportunidade de mercado para o Grêmio. Um jogador mais jovem, dependendo da característica que precisa, um jogador de custo mais barato que se encaixa dentro dos padrões do clube, mas hoje esse nome, essa busca pelo nome, ela vem de dentro do departamento de futebol e análise pro treinador e não ao contrário. E aí o Renato acaba perdendo força naquela famosa lista. Tanto que não se fala mais na lista de Renato ao final do ano. Faz algumas temporadas. Então, essa lista que vinha da janela de transferência a partir do Renato, ela acaba sendo extinguida. Hoje é uma busca que o próprio clube faz para sim agradar as características usadas do Renato. Ninguém vai contratar um jogador que não vai ser utilizado, mas é um jogador pro Grêmio e não pro treinador. São essas algumas mudanças que acabaram profissionalizando o departamento e também tirando forças do próprio Renato Portaluppi. No meu ver, é muito importante para que tu tenha no futuro jogadores que possam ser utilizados para eventuais novos treinadores. A gente está vendo aí o Renato sendo muito criticado pela torcida. A gente não sabe se ele vai ficar para a próxima temporada, então é importante que tu tenha jogadores que possam agradar outros treinadores e não sejam jogadores do nome do Renato. E isso começa a ser importante para essa nova profissionalização do Grêmio, que começou lá com o Luiz Wagner Viveiro, com o Fernando Lázaro e também com o Antônio Brum, e nesse sentido eles merecem ser muito parabenizados. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, sempre lembrando, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, deixa teu like e também teu comentário sobre como o Grêmio tem agido dentro do mercado de transferências. Tu está gostando? Esses nomes te agradam? Deixa aí para mim. Beijo!